Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dando continuidade aí a essa aula tão deliciosa que é a parte de botânica, mais especificamente de briófitas. Então bora lá. Primeira coisa que a gente vai ver são as características gerais, beleza? Essas características aí que a gente consegue classificar para esses três grupos aí dentro de briófitas, que são os antóceros, as hepáticas e os musgos. Lembrando que os musgos são aqueles que são mais populares e são mais trabalhados, geralmente, quando a gente fala de briófita. Se você estiver vendo uma imagem, um esquema ou uma foto de uma briófita na capa de um livro, em algum livro didático, uma coisa assim, muito provavelmente vai ser um musgo, tá? Ele é digamos, o modelo básico de estudo das briófitas. Então vamos lá, a primeira coisa é aquilo que eu já falei para vocês quando a gente falou de filogenia, tá? Eles não constituem grupo monofilético. O que isso quer dizer? Novamente, se você analisar aqui, ó, eu tenho um ancestral aqui. Esse ancestral que existe aqui, ele é ancestral comum a todas essas plantas, tá? Então ele vai ser comum também aos antóceros, hepáticas e musgos, só que ele não vai ser exclusivo delas, por isso não formam grupos monofiléticos, tá? Esses três grupos juntos, eles não formam um único grupo monofilético, tá? Os representantes são antóceros, hepáticas e musgos, como a gente já tinha falado, são organismos de pequeno porte, tá? Sempre muito reduzidos em tamanho. Eles são visíveis a olho nu, mas são bem pequenos mesmo. Já viram em ambientes bem úmidos, bem sombreados, normalmente próximos a rios, a lagos, cachoeiras. Você tem como se fosse um tapete verde sobre as pedras e troncos. Não estou falando gente, me fugiu o termo. Tem outro termo, limo, perdão. Não estou falando de limo, não. Limo é outra coisa, é aquilo que você pisa e escorrega. Aí você pisou e tomou um tombão, é quase certo. Se você pisar numa pedra com limo, você vai escorregar e tomar um tombão. Não é isso, não. O que eu estou falando é de musgo, tá? É como se fosse um tapete fofinho, verde, sobre pedras, sobre alguns troncos, algumas coisas assim, próximo de locais bem úmidos e bem sombreados. Então, isso daí são um determinado grupo de briófitas, beleza? Que no caso são os musgos. Estão localizados em ambientes úmidos, como eu já tinha falado para vocês, são avasculares, isso é importantíssimo. Elas são de pequeno porte, por quê? Porque não tem vasos condutores de seiva. Então, todo o seu transporte ocorre por difusão e osmose, que eu vou falar um pouco mais adiante, tá? Não possuem sementes, flores ou frutos, tá? Não tem nenhuma dessas características. Então, vocês até reparam nessa imagenzinha aqui que parece que a pessoa esquematizou isso como sendo uma flor, tá? Isso daqui pode ser o esporófito, tá? E ele pintou aqui de roxinho porque ele se confundiu, porque ele achou que ia ficar legal visualmente falando. Isso daqui é o esporófito, mas não é uma flor, beleza? Como eu falei para vocês também, quando eu estava falando de filogenia, são criptógamas, ou seja, o sexo é escondido. Isso quer dizer que os órgãos sexuais não serão visíveis a olho nu, beleza? Diferente das fanerógamas, que são essas duas aqui, ó, gimnospermas e angiospermas. Aqui é a pinha, que é um estróbilo, que é o órgão reprodutor das gimnospermas, e as flores, órgão reprodutor das angiospermas, tá? A fase de gametófito ela vai ser dominante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, quando a gente vai falando de morfologia ali, ciclo reprodutivo, a gente vai falar disso melhor. Mas isso quer dizer que uma determinada fase do desenvolvimento do ciclo de vida desse organismo, ela vai permanecer por mais tempo. Então, tipo assim, imagina que esse organismo viva 10 anos. 8 anos da sua vida, não continuamente, tá? Intercalando, mas num total de 8 anos da sua vida, ela vai se encontrar na sua fase de gametófito. Enquanto 2 anos da sua vida, ela vai se encontrar na fase de esporófito. Eu inventei agora da cabeça essa proporção, tá? Mas é só para que vocês tenham uma noção que gametófito dominante quer dizer que é a fase do ciclo de vida dela em que ela vai permanecer por mais tempo, tá? E reprodução dependente de água. Como eu falei para vocês, elas têm que habitar locais
úmidos. Por que que ela tem uma reprodução dependente de água? Porque o seu gameta masculino, que é um gameta flagelado, ele depende da água para chegar até o órgão reprodutor feminino, beleza? E fecundar o gameta feminino. Ele tem flagelo justamente porque ele depende de água para que ocorra essa reprodução. Isso daí é uma característica que mostra que as briófitas ainda têm, digamos, um pezinho, não um pezinho, né, uma raiz na água, um rizoide, para ser mais específico, tá? Isso quer dizer que elas, mesmo tendo conquistado o ambiente terrestre, elas não conquistaram por completo. Elas não conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, porque elas ainda são dependentes de água para reprodução. Outras plantas não. Gimnospermas e angiospermas, elas dependem de água para sobreviver, óbvio, como todo ser vivo, mas não dependem da água para a reprodução. Então elas conseguem conquistar e colonizar outros ambientes mais áridos, mais secos do que a própria briófita. Beleza? Então vamos lá. Uma característica aí, quando eu falei para vocês que elas teriam um pezinho, uma raiz na água, e depois eu corrigi para um rizoide, é porque as briófitas, elas apesar de ter tecidos verdadeiros, coisa que algas não têm, elas não vão ter ainda um órgão bem definido. Elas não vão ter raiz, folha e caule, como a partir de Pteridófita existe. Tá? De Pteridófita em diante, todas têm raiz, folha e caule bem definidos. São órgãos bem definidos. Alguns autores dizem que elas não possuem órgãos, que filoide, cauloide e rizoide são como se fossem órgãos, mas ainda não são órgãos porque não são bem definidos. Beleza? E aí vocês vão ver que a gente classifica as pteridófitas como um outro terminho a mais, por elas apresentarem já órgãos definidos, raízes, caules e folhas. Tranquilo? Em relação à diversidade, que eu falei para vocês, hepáticas, antóceros e musgos. As hepáticas são essas daqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês, que lá na imagem anterior ele deve ter representado colorido de roxinho para ficar bonitinho e tal, que não era flor, realmente não é flor, é o esporófito dela, tá vendo? A região do esporófito, que guarda os esporos, ele tem um formato como se fosse de guarda-chuva, tá? E a estrutura, que seria a folha dela, tá? Que é o filoide, ela é laminar, ela é achatadinha, ó. Então vocês estão vendo aqui. Isso daí são as hepáticas. No caso dos antóceros, você vai olhar e falar, parece até uma grama, tá? Mas ele é diferente da grama porque os filóides são afilados e são em formatos como se fossem cônicos, tá? Como se fossem espinhos ou chifres. Só que eles não são rígidos, eles são maleáveis. Beleza? E por último, os musgos, que são os mais tradicionais aí quando a gente fala de briófitas, tá? É o principal representante, é um modelo de estudo. Aqui é uma foto que a gente chama de foto macro, que é uma foto muito ampliada, muito próxima, que dá a impressão de que ele é maior do que ele realmente é. Isso aqui é uma foto mostrando o que seria o musgo na pedra, que eu estava falando para vocês. Ele forma como se fosse um tapete fofinho sobre a pedra e sobre outras estruturas em ambiente úmido e sombreado. Beleza? Próxima parte aí, a morfoanatomia das pteridófitas, mais especificamente dos musgos, porque essa é a que mais cai, é a que é mais cobrada, beleza? Primeira coisa que vocês têm que entender aqui, existe o esporófito e existe o gametófito. São duas fases do ciclo de vida dessa planta, tá? Uma fase, que é o gametófito, vai ser haploide, e uma outra fase, que é o esporófito, vai ser diploide. E aqui, ó, existe uma divisória, né? Aqui você pegar rizoide, cauloide e filoide, essas três estruturas são características do gametófito. Então todas essas três estruturas são haploides, tá? Vocês não enxergam aqui, mas aqui existe o órgão reprodutor feminino, que quando é fecundado, ele dá origem a essa haste e essa cápsula. Essa haste e essa cápsula são diploides, porque elas são originadas a partir de uma fecundação. Então, gameta haploide com gameta haploide fecundou, formou um embrião diploide. Esse embrião diploide, que é um embrião multicelular, igual a gente já viu lá no início, falando de filogenia, ele vai se desenvolver por mitose e vai dar origem a essa haste e essa cápsula. E dentro dessa cápsula aqui, por meiose, ele vai produzir esporos, tá? Esse esporófito é diploide, tá? Ele tem função de produção de esporos
igual a gente está vendo aqui, e ele é originado a partir da fecundação, beleza? Já no caso do gametófito, que é haploide, a função dele é produzir gametas, tá? Tanto o... vamos lá, para ficar mais claro para vocês. Existem plantas, musgos do sexo masculino e musgos do sexo feminino. O órgão reprodutor ele fica localizado de onde esse esporófito está partindo, beleza? E sempre aqueles que você enxerga com esporófito serão as fêmeas, tá? Serão com órgão reprodutor feminino. Por quê? Porque aí o anterozoide, que é o gameta masculino, que é flagelado, ele conseguiu nadar até o órgão reprodutor feminino e fecundar a oosfera, que é o gameta feminino. E a partir daí desenvolveu essa haste com a cápsula. Então, quando você encontra o esporófito na planta, no musgo, é certeza desse musgo ser do sexo feminino. Beleza? Aí aqui, ó, a gente vai ver um pouco sobre a fisiologia e a reprodução. Primeiro, em relação à fisiologia, o transporte ocorre de célula a célula, porque não tem tecidos de transporte de seiva, não tem tecidos vasculares. Como esse transporte ocorre de célula a célula, a água vai ser transportada por osmose e os compostos, que serão sais minerais, compostos orgânicos, compostos inorgânicos em geral, vão ser transportados por difusão, beleza? Isso é um transporte ineficiente. Como é um transporte ineficiente, isso vai gerar uma restrição de tamanho dessas plantas. Por isso que são plantas de pequeno porte, tá? Elas ainda não têm uma cutícula epidérmica bem formada, tá? E isso impede também que elas consigam sobreviver em ambientes mais secos. Ah, Nicolas, ela depende de água para reprodução, então ela tem que ver ambiente úmido. Sim, mas imagine que ela viva num ambiente ali próximo a um corpo d'água, tá? Então tá respingando água nela, ela consegue fazer reprodução e tal, mas o ambiente em que ela vive é um ambiente onde a umidade relativa do ar ela é baixa, ou seja, um ambiente seco. Isso daí não funciona para a briófita, porque ela perderia muita água por meio da transpiração vegetal, porque ela não tem ainda uma epiderme bem definida, uma cutícula, né, que vai revestir sua epiderme. Ela tem epiderme sim, ela não tem uma estrutura, um anexo epidérmico que vai garantir uma impermeabilização, ou pelo menos uma redução da perda de água por transpiração. Aí aqui eu tenho a imagenzinha, de novo, aquela imagem que eu chamo para vocês de macro, tá? Aquela imagem ampliada. Você consegue observar essa parte verde aqui, que é o gametófito, tá? Todas as porções verdes são os gametófitos, e o que você consegue ver em detalhes são os filóides do gametófito, tá? O rizoide, que funciona como se fosse uma raiz, não é perceptível aqui, e o cauloide também, que é como se fosse um caule, não é perceptível. E outra coisa que você percebe aqui são as hastes e a cápsula. Todos esses que possuem haste e cápsula, que é o que eu chamo de esporófito, serão do sexo feminino. Beleza? Partindo para a reprodução, elas possuem um ciclo reprodutivo, um ciclo de vida que a gente chama de haplodiplobionte. O que isso quer dizer? Haplo vem de haploide, diplo vem de diploide e bionte vem de ser. Então é um ser que tem um ciclo reprodutivo que, ora, o organismo adulto ele é haploide, e em outro momento do ciclo, o organismo adulto ele é diploide, que é justamente isso, gametófito haploide, esporófito diploide. Tá? E existe aí, ora o esporófito surgindo, ora esse esporófito não está ali, mas sempre o gametófito está ali. Por isso que a gente diz que o gametófito é a fase dominante, porque essa estrutura verdinha toda aqui é o gametófito. Então você, a qualquer momento que você olhar, você vai encontrar o gametófito ali. Tá? Desde que o esporo caiu no ambiente adequado, germinou, você encontra o gametófito. Em alguns momentos, após a fecundação, você encontra o esporófito. Tá? Então, o esporófito vai ser a fase mais curta e o gametófito é a fase dominante. Sempre vai estar, sempre será perceptível o gametófito ali. Beleza? A meiose desse ciclo haplodiplobionte é uma meiose espórica, tá? Ou intermediária. Por quê? Porque ela vai ocorrer não no início do desenvolvimento do zigoto e não para a produção de gametas, e sim durante a produção de esporos. Beleza? Então ocorre
nem no início do desenvolvimento, nem no final do desenvolvimento, ocorre no meio do desenvolvimento. Como ela existe para a produção de esporos, ela é uma meiose espórica, beleza? Aí algumas características que você tem que saber, tá? Isso não tem como, tem que ser decorado. O órgão reprodutor masculino é chamado de anterídeo. O órgão reprodutor feminino, arquegônio. O gameta masculino é o anterozoide, tá? Vem de anterídeo, tá? E o gameta feminino é a oosfera. Lembrando que o gameta masculino, ele é móvel, ele é de livre natante, né, porque ele tem flagelo, e a oosfera, ela é imóvel, ela é séssil, ela não tem estrutura para se movimentar. Repara aqui então essa imagenzinha comigo. Você tem aqui essa estrutura de baixo, que é o gametófito, e essa estrutura de cima, que é o esporófito, tá? O início do ciclo seria, aí você pode atribuir tanto essa questão, início do ciclo, a partir aqui do esporófito, mas eu prefiro a partir daqui, ó. Você tem um esporo, esse esporo caiu no ambiente adequado. Ele vai desenvolver um protonema, que vai ser ele vai começar um processo de mitose produzindo novas células. Aí essas estruturas formadas a partir do esporo, essas células, né, é como se fosse um filamento celular, ele é chamado de protonema. Esse protonema vai se desenvolvendo e vai formando um gametófito jovem. Beleza? Esse gametófito jovem vai se desenvolver até se tornar um gametófito adulto ou gametófito maduro. Repara aqui que este gametófito, se você der um zoom aqui, você encontra aqui, ó, essa estrutura, que é o anterídeo, tá? O anterídeo, então, é o órgão reprodutor masculino. Se você olhar, você não enxerga o anterídeo aqui. Por quê? Elas são criptógamas, tá? O sexo é escondido. Mas se você der um zoom nessa região, você repara que é uma estrutura multicelular, gametófito multicelular, que está relacionada à produção do gameta masculino, que é o anterozoide, que é um gameta flagelado. E se você analisar essa outra seta, você vai para um outro gametófito aqui maduro, um outro gametófito adulto. Já nesse caso é o feminino. Se você der um zoom ali, ó, você observa aqui que o gametófito feminino, que se chama arquegônio, ele tem ali dentro dele, no meio dele, uma oosfera, que é o gameta feminino. Então repara que o anterídeo produziu os anterozoides, que, por meio da água disponível no ambiente onde essa planta está, eles conseguiram nadar até chegar aqui na região do arquegônio e fecundar a oosfera. A partir desse processo de fecundação, dentro ainda do arquegônio, essa oosfera fecundada vai dar origem ao zigoto. Lembrando que é um zigoto que vai dar origem, o zigoto é célula-ovo, é um zigoto que vai dar origem ao embrião, que vai ser um embrião multicelular. Aí, mais uma característica dessas plantas do ambiente terrestre, são embriófitas. E esse embrião multicelular vai se desenvolver, dando origem à haste e à cápsula. A haste e a cápsula compõem o que eu chamo de esporófito. Como o anterozoide ele é haploide e a oosfera haploide, a união de duas células haploide formou um zigoto diploide, que por mitose vai continuar se dividindo, se replicando, formando essa haste e esse esporo. Perdão, essa haste e essa cápsula. Agora, dentro desta cápsula, que essa cápsula nada mais é do que um esporângio, ou seja, é uma cápsula que ocorre a produção de esporos ali dentro, vai ocorrer meioses, e essas meioses irão originar esporos haploides. Então, repara, o desenvolvimento dos esporos é por meiose. Está no início do ciclo? Não. Está no final do ciclo? Não. Qual que seria o início do ciclo? Aqui, ó. Você pega aqui a parte ou do zigoto ou aqui do esporo, tá? Do esporo se desenvolvendo até o zigoto. Do zigoto até a meiose. Ou você pega aqui do zigoto até a meiose e do esporo até o zigoto. De qualquer jeito, isso é chamado de meiose intermediária ou meiose espórica. Beleza, galera? Em relação à briófita, é basicamente isso daí, tá? Próximo que a gente vai ver vai ser a parte de pteridófitos. Beleza? Grande abraço e bons estudos!